O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos com grande alegria o mistério insondável da Santíssima Trindade. Deus que é uno e trino, Deus que é uma comunhão de pessoas, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E embora três pessoas, é um único Deus, um único Senhor. Devemos adorá-lo dessa forma e nos dobrar diante desta grande verdade de amor. E nós sabemos disso porque Deus se deu a conhecer. E o modo de alguém se dar a conhecer é ou falando de si mesmo, ou também através das suas obras, através daquilo que se faz. E nós vemos na Sagrada Escritura Deus se revelando, e por várias vezes nós percebemos essa vida íntima em Deus, dessa comunhão de pessoas. Então vejam só, no Evangelho de hoje, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vejam só, Deus e o Filho. Deus que envia o seu Filho. Em outros momentos do Evangelho, nós vamos notar, como no batismo nós temos ali a manifestação da Santíssima Trindade. No momento em que Jesus está sendo batizado, Ele que é o Filho encarnado, aparece uma pomba branca e uma voz do alto que diz: "Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer." Esse episódio se repete de alguma forma no dia da transfiguração do Senhor. Jesus está lá no alto do Monte Tabor, manifestando a sua glória. Pedro, Tiago e João estão ali, e de repente no meio deste evento luminoso aparece uma nuvem, e da nuvem uma voz que dizia: "Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz." A manifestação da Santíssima Trindade. Jesus, quando está para partir deste mundo, para voltar para o Pai, ele está ali à mesa com os apóstolos, e Filipe toma a palavra e diz: "Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta." E Jesus vai dizer: "Mas como assim, Filipe? Quanto tempo está comigo e não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Acaso você não acredita, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim?" E nessa mesma mesa do cenáculo, Jesus promete o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, como aquele que vem para completar a obra do Pai neste mundo. Vejam, nós temos exemplos de sobra para mostrar essa manifestação de Deus, esse Deus que se revela, que revela a sua vida íntima.
E nessa vida íntima nós notamos o seguinte: o Filho, ele é a comunicação do Pai, ou seja, é a imagem do Pai, é aquele que demonstra o Pai com aquilo que ele é, com aquilo que ele fala. Na teologia nós dizemos, né? Ele é o verbo gerado pelo Pai. O Pai, quando vai se conhecendo a si mesmo, quando se conhece a si mesmo, essa imagem que ele tem de si mesmo é a geração do seu Filho, Jesus. E quando ele olha essa imagem perfeita, não tem outra coisa senão amar essa imagem. É o Espírito Santo. É claro, tudo isso acontece de forma eterna, não tem princípio nem fim. Deus é assim desde todo sempre. Mas por que isso é importante, Padre? Porque vejam só, Deus, quando se conhece e gera o Filho, olha para o Filho e ama esse Filho, o Filho olha para o Pai e ama o Pai, gerando o Espírito Santo. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Nós estamos ali dentro da vida íntima de Deus, e ali existe uma felicidade profunda. Por quê? Porque nós, quando conhecemos um bem, quando se conhece uma coisa boa, quando você está diante de uma verdade maravilhosa, o seu coração se dobra diante daquilo e quer se entregar àquilo, você quer possuir aquilo, e possuir isso é para você um momento feliz. Agora você imagina isso lá em Deus. Não existe nada mais perfeito do que o próprio Deus. E quando ele conhece, quando ele olha a imagem do seu Filho, com todas as perfeições, com toda a sua beleza, o coração do Pai ama esse Filho de forma infinita. Quando o Filho olha para o seu Pai e reconhece ali as perfeições, ama o seu Pai com todo o seu ser de Deus. E isso causa, por assim dizer, uma felicidade infinita. Nossas palavras são pobres para falar desse mistério tão grande. Mas uma coisa é certa, você e eu, nós somos vocacionados, chamados a participar dessa grande felicidade. E como é que a gente faz isso, Padre? Bom, o Evangelho de hoje é muito claro. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Nós somos chamados a crer neste Filho que é enviado pelo Pai. Crer nas suas palavras, crer nas suas ações. Tudo aquilo que nosso Senhor fez foi para demonstrar a nós o amor tão grande que o Pai tem para conosco. E diante de Jesus você é chamado a ter duas atitudes, ou melhor, a escolher uma dessas atitudes. Ou você, conhecendo Jesus, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele disse, e entender tudo isso como amor, crendo nesse amor, ou você olha para tudo isso e não crê. Uma atitude que a gente precisa tomar. Quem crê, diz o Evangelho, tem a vida eterna. Quem crê já recebe nessa terra esse dinamismo divino, essa vida divina que Deus quer comunicar a nós. Aquele que não crê, não participa disso. Aquele que não crê já está condenado, né? Diz aqui o Evangelho de hoje, não recebeu a vida. Então, quando nós somos chamados por nosso Senhor a professar a nossa fé naquilo que Ele diz e faz,
No fundo, Ele está pedindo para nós o quê? Que nós acreditemos que Ele nos ama. Que nós acreditemos nessas verdades maravilhosas que Ele comunicou a nós. E dizendo isso, gente, não estou dizendo que para ter fé e para ser santo nós precisamos ser extremamente inteligentes, né? Eruditos, pessoas todas, né? Intelectuais, naquilo que o senso comum, né, chama de intelectual. Nós somos chamados a conhecer Jesus pela fé. Que fé, Padre? Bom, a fé que a igreja nos ensina. Hoje, por exemplo, nós estamos celebrando a Santa Missa. Qual que é a verdade de fé sobre a Santa Missa? A verdade de fé é que na missa nós estamos aqui vivenciando essencialmente o mistério do Calvário. Jesus que se entrega por amor a nós. Mas, Padre, eu não consigo explicar. Não precisa explicar, meu filho. Creia. Creia. Deus quis, com a criação da Santa Missa, que você pudesse participar do momento especialíssimo da nossa salvação. Creia, diga, não, eu creio, porque Deus está me dizendo que, através da igreja, que a Santa Missa é a presentificação, essencialmente, o mesmo mistério salvífico, e eu estou participando disso hoje. Quantas vezes nós participamos da Santa Missa e não renovamos essa certeza, e não professamos essa fé, de crermos na Eucaristia. Nós sabemos, várias vezes já falamos, várias vezes repetimos, que ela é realmente a presença de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Renove a fé nessa verdade. Renove a fé de que a Santíssima Trindade habita o coração do fiel em estado de graça. Se você está em estado de graça, Deus está em você como amigo, como pai. Creia nisso, que Deus está junto de você. Hoje nós ouvimos Moisés rezando a Deus, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de nós, que somos um povo de cabeça dura, e caminha conosco. Caminha conosco apesar do nosso pecado, caminha conosco apesar da nossa miséria, agi com misericórdia para conosco. Creia, a Santíssima Trindade está no seu coração, se você está em estado de graça. Creia na gravidade do pecado, que o pecado ofende a Deus, que o pecado faz você perder o céu e merecer o inferno. Creia nisso. Creia que você é chamado a entrar nessa vida santíssima da Santíssima Trindade, essa vida beatíssima. Creia nisso, renove essa fé. Por quê? Porque é crendo em todas essas coisas que o Espírito Santo de Deus vai nos inserindo cada vez mais na vida de Deus. E você inserido na vida de Deus, aí sim, é chamado a não só crer, mas também a amar, a partir de todas essas verdades de fé que você está professando. Bom, se eu creio que a missa é o sacrifício de Cristo, eu quero participar dela com o maior amor que eu puder. Por quê? Porque é um momento sublime, é o momento da minha salvação. Bom, se eu creio que Jesus está na Eucaristia, eu quero me aproximar dele com amor, não só com uma atitude corporal de quem entende que está diante do seu rei, mas também com aquele amor de quem está recebendo o próprio Cristo no seu coração. O amor, quando diante da tentação, nós nos vermos atraídos ali ao pecado e ao mal, de dizer não, isso ofende a Deus, e eu quero parar de ofender a Deus, eu quero amar nosso Senhor, e quero me afastar disso.
Quando, durante o nosso dia, infelizmente nós não conseguimos estar 24 horas por dia aqui diante do sacrário, na presença de Deus, mas nós sabemos que esse Deus está comigo, está no nosso coração, aí na habitação trinitária, Ele mora aqui dentro se eu estou em estado de graça. Então basta eu me recolher onde quer que eu esteja e me encontrar com esse Deus que habita o meu coração e ali tratar de amor para com Ele. Para ingressarmos na vida eterna, é preciso crer que o Pai nos ama e enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. E para salvar, Ele nos deu a sua palavra de salvação, a sua mensagem de amor, diante da qual você tem essa atitude de crer ou não crer. Obviamente, nós queremos crer. Então, renove. Pare de viver as coisas da fé no piloto automático. Creia profundamente. Nós não estamos fazendo teatro. Nós não somos neuróticos. Nós não estamos fazendo um caminho fantasioso e imaginário. Não. Tudo isso que nós cremos é verdadeiro, é real. E a isso eu me entrego com todo o meu coração, pela fé e pelo amor. Crendo que é verdade e amando, porque eu sei que é verdade, porque isso é um bem. E isso, com certeza, me fará, a cada dia mais, participar dessa felicidade divina, dessa felicidade eterna, que já vivenciaremos aqui nessa terra, ainda de forma imperfeita, mas no céu, tudo isso alcançará a sua plenitude. Imagina o que não deve ser nós participarmos da felicidade de Deus. Imaginem só, um dia nós, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É para lá que nós estamos indo, ou pelo menos é para lá que nós queremos ir. Renovemos a nossa fé e cresçamos nesse grande mistério de amor com o qual Deus quer conquistar as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.